Olá, boa noite, seja bem-vindo, você que nos acompanha pelo canal no YouTube da Arquidiocese de São Paulo. Esta é uma experiência nova aqui dos meios de comunicação da Arquidiocese de São Paulo, um projeto novo dentro dos nossos estúdios aqui da Cúria Metropolitana. É um podcast, uma conversa. Esse podcast ainda não tem um nome, inclusive já fazemos o convite, se você quiser propor, sugerir um nome. É um momento de bate-papo, um momento de conversa que nós estamos começando aqui na Arquidiocese de São Paulo. Eu sou o Fernando Geronasso, jornalista, assessor de imprensa da Arquidiocese, e essa é uma parceria do jornal O São Paulo, semanário da Arquidiocese, e a Rádio 9 de Julho, que é a rádio também da Arquidiocese de São Paulo. Nós estamos no Advento, esse tempo de espera, esse tempo de preparação para o Natal, e em plena novena litúrgica do Natal, já no dia 18 de dezembro. E então nós vamos falar sobre o Natal. Essa é uma entrevista especial de Natal e nós temos a alegria de ter aqui entre nós, que vai nos ajudar a fazer esta conversa, esse bate-papo, para entender um pouquinho a simbologia, o sentido, o significado desta grande festa que nós estamos prestes a celebrar. Temos aqui conosco o Padre João Bechara Ventura, ele que é sacerdote da Arquidiocese de São Paulo, mestre em exegese bíblica e doutor em teologia bíblica. E, padre, muito obrigado pela presença. Obrigado boa noite. Pelo convite. Boa noite a todos que assistem, aos presentes. E também nós temos aqui entre nós a Vilma Tomaso, ela que é doutora em ciências da religião, é coordenadora do grupo de pesquisa em arte sacra contemporânea, o Labô, da PUC de São Paulo, da Fundação São Paulo, a Fundasp, e que também vai conversar conosco sobre esse tema. Vilma, boa noite, obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa noite, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. E também acolhemos aqui conosco, neste bate-papo, o Francisco Borba Ribeiro Neto, que é sociólogo, biólogo e editor dos cadernos Fé e Cultura e Fé e Cidadania, do jornal São Paulo. Borba, uma boa noite. Boa noite para todos vocês, boa noite para quem está nos assistindo. É um prazer para nós estarmos aqui. E nessa conversa você também participa, é o nosso convidado a interagir conosco no chat ao vivo. Então pode deixar sua pergunta, fazer seu comentário e também compartilhe com seus amigos nas redes sociais essa conversa para que possam acompanhar ao vivo e também depois que o programa acabar vai continuar disponível no YouTube. Pode compartilhar e interagir conosco. Não deixe de se inscrever no canal da Arquidiocese e também marcar o sininho para receber as notificações sempre que houver uma novidade. E então, como eu dizia, nós estamos prestes a celebrar a festa do Natal do Senhor, a Natividade do Senhor, o mistério da encarnação do Senhor. E, Padre João, tudo começa na Palavra de Deus. Exato. Então, o que nós celebramos de fato nesse Natal? O que nós celebramos no Natal a partir da Palavra de Deus? Ótimo. Bom, em poucas palavras, você mesmo já disse, nós celebramos o grande mistério da encarnação do Senhor. O ano litúrgico da Igreja gira em torno de duas festas principais, a primeira delas central, a Páscoa da Ressurreição, mas também a festa do Natal. Enquanto na Páscoa nós celebramos o mistério da redenção, a expiação dos nossos pecados através da morte de Cristo, a sua ressurreição que nos abriu as portas da eternidade, no Natal nós celebramos aquilo que é o pressuposto para a realização da nossa redenção, que é a encarnação, ou seja, o Filho de Deus, que em Deus é a segunda pessoa, o Verbo, a palavra, o intelecto, se fez homem, entrou no tempo, na história, no seio da Virgem Maria, assumiu a natureza humana, nasceu em Belém da Judéia como um bebezinho, depois cresceu em idade, sabedoria e graça, e dessa maneira, vamos dizer que se iniciou a redenção, porque a encarnação de Cristo já tem em si uma função redentora, tudo aquilo que ele tocou, ele elevou, ele tornou passível de santificação, o corpo humano, a vida humana, a família humana, o trabalho humano, tudo aquilo que ele fez, exerceu, ganhou uma dignidade sobrenatural. E
E assim ele deu, vamos dizer, um novo começo para a vida desse mundo. Ele, como você se referia à palavra de Deus, ele cumpriu as profecias que se referiam a ele. Então a igreja tem essa convicção de que já no Antigo Testamento era o Verbo, o Filho, a palavra de Deus, quem se comunicou aos homens, mas ele se tornou visível, né? E no mistério do Natal, então se dá essa visibilidade de Deus. Depois ele vai dizer, quem me viu, viu o Pai, ele está conosco, né? Em resumo é isso, aquilo que diz o Evangelho de São Mateus, quando prevê o nascimento de Jesus, ele será chamado Emanuel, porque Deus está conosco. Emanuel significa, né, Deus conosco. Em poucas palavras. Sim, padre. E a gente ainda vai falar ainda um pouco mais sobre essa fundamentação bíblica da celebração do Natal do Senhor. E, Vilma, agora, a celebração do Natal, né? A prática cristã, a tradição cristã de celebrar o Natal. Porque a gente sabe que os cristãos, logo depois da ressurreição, já recordavam a ressurreição, a paixão, a própria Eucaristia, é a recordação pascal, a celebração pascal. Mas quando, mais ou menos, que os cristãos começaram a celebrar o Natal e como que foi se consolidando essa questão da celebração propriamente do nascimento do Senhor? Isso não foi uma coisa que começou logo no início do cristianismo, levou algum tempo. Os cristãos começaram a celebrar o Natal de uma forma única, celebrando a Epifania e também o batismo de Jesus, né? E o Natal, que seria no dia 6 de janeiro. Mas sabe por quê? Não existia naquela época muito interesse na data de nascimento das crianças. Se a gente vai nas escrituras, a gente vê, por exemplo, que data de nascimento nós comemoramos de dois santos principais, Nossa Senhora e João Batista, só. Geralmente nós só comemoramos a Páscoa dos santos, não é? O dia dos santos é o dia que ele fez a sua Páscoa. Mas, por exemplo, nas escrituras tem o aniversário de Herodes. Geralmente são pessoas ruins, que não são do bem, vamos dizer assim. Então, eles não davam muita importância. Então, eu imagino que talvez isso tenha um significado para que não haja uma data de aniversário de quando Jesus nasceu. Porque, falando em aniversário, é bom a gente saber que dia 25 não é aniversário de Jesus, né? Mas acho que a gente vai falar depois. Mas depois é que os santos padres, voltando à sua pergunta, Fernando, depois os santos padres começaram a entender que precisava de uma data. Então, Hipólito de Roma tem uma data que ele fala, São Basílio tem outra, João Crisóstomo fala uma coisa, São João Crisóstomo fala uma coisa muito interessante, que se precisa ter uma data fixa para comemorar a natividade, porque sem o Natal não teremos a Páscoa, né? a Páscoa, o domingo de Páscoa, e não teremos também Pentecostes, que ele não pode mandar o seu Espírito. Então, é importante isso, a gente saber que os santos padres, né, a patrística, já se preocupava com essa data, para ter uma data estipulada. Não que fosse a data, porque, como eu falei, não havia necessidade, eles não era um costume comemorar o aniversário. Certo. E sobre essa questão da data da Páscoa, há muitos comentários, teorias, controvérsias, da Páscoa, perdão, do Natal. Bom, bem lembrado, porque a gente falava do mistério pascal. Sobre a data do Natal, há muitas questões e alguns falam, porque foi Constantino que criou, que inventou, e por que 25 de dezembro? E aí alguns falam assim, não, o Natal não é 25 de dezembro, Jesus não nasceu em 25 de dezembro, mas como a própria Vilma disse, não aconteceu isso. Tem uma tradição já anterior a Constantino, que remonta a Hipólito de Roma, segundo a qual seria 25. Não tem como provar que sim, nem como provar que não, no sentido de que há algumas tradições que realmente espelham uma tradição verdadeira que foi transmitida oralmente, porque nem tudo aquilo que Jesus ensinou, que os apóstolos transmitiram sobre Cristo, foi posto na Escritura. Algumas coisas foram transmitidas oralmente.
Agora, me parece que as polêmicas em torno da data do nascimento de Jesus, elas vêm sempre assim, com um pressuposto de que não convém celebrar o Natal porque seria uma celebração vazia, mas que parte da visão de que o Natal seria isso, só um aniversário de Jesus. Quando, na verdade, Natal é o quê? Uma celebração litúrgica. E qual é a natureza da celebração litúrgica na igreja? Nós acreditamos que ao celebrar o Natal, a igreja como um todo, unida aos bispos, não simplesmente nós recordamos, como quem recorda uma festa de aniversário, nesse dia, 2000 anos atrás, aconteceu esse fato, mas nós acreditamos que na Santa Missa do Natal, na Santa Missa, e o Natal é muito rico liturgicamente, tem a missa da véspera, que é celebrada à tarde até depois da primeira véspera do Natal, a Santa Missa da noite, depois a Santa Missa da aurora, logo de manhã, depois dá até um pouco para mencionar porque essa variedade de missas, e depois a Santa Missa do dia. Participando de alguma dessas missas, nós acreditamos que nós participamos efetivamente do mistério do nascimento de Jesus. Então, foi algo tão grande, tanto que até hoje nós contamos os anos a partir do nascimento de Jesus. Deus se fez homem, Deus assumiu a natureza humana para sempre. Depois que Jesus subiu ao céu, ele está no céu, na sua humanidade, ele está na Eucaristia até o fim dos tempos. Algo tão grande que não poderia ficar parado 2000 anos atrás. E Deus dá a todos aqueles que pelo batismo, pela fé, pela participação na liturgia querem se associar a esse mistério, unir-se efetivamente. É isso que acontece a cada ano. Nós nos unimos. Se nós tivéssemos um olhar espiritual para compreender o que é a participação na missa do Natal, é isso. É nós estarmos diante do menino, nos prostrarmos junto com os pastores, junto com os reis magos, de tal modo que esse acontecimento faça parte da nossa vida, a nossa vida seja iluminada, assim como aqueles anjos iluminaram os pastores. E então não é só um aniversário de Jesus, não é uma comemoração de uma data, é a comemoração de um evento que se renova na história e que dá sentido para a história. Sim. Borba, a festa do Natal, a solenidade do Natal, que para nós tem esse sentido litúrgico, esse sentido no mistério da encarnação, ele transcende esse âmbito nosso da igreja. É uma data que é um feriado Sim. em muitos lugares e uma celebração marcada de muitos símbolos na sociedade. Mas, enfim, o Natal ele é celebrado em todo o mundo. Mas ele nem sempre é expressão desse mistério que nós estamos celebrando. Como que você vê essa dimensão do Natal celebrado hoje na sociedade? O Natal é uma festa inescapável. O ser humano não pode escapar do Natal. Assim como nós dizemos que existe uma espera da humanidade pelo acontecimento de Cristo, existe um desejo permanente no ser humano de comemorar alguma coisa que é a razão da esperança dele. Existem várias festas, a antropologia estuda isso, a história das religiões, várias festas em várias civilizações, em várias culturas, que repetem alguns elementos que a gente tem junto no Natal. A festa da luz. Nós vivemos nas trevas e queremos ansiosamente encontrar a luz e celebrar o momento que nós encontramos a luz. Nós queremos a solidariedade da família. O Natal é intrinsecamente uma festa da família. Então, sempre nas sociedades a gente tem essas festas. Porém, num momento da história, aparece aquela festa que parece ser a razão real de todas as outras festas.
E esse é o Natal cristão. Depois disso, o que nós temos? De fato, a sociedade tenta esquecer o sentido verdadeiro do Natal. Porém, ela não consegue escapar da dinâmica do Natal. Por exemplo, o Natal é uma festa de gratuidade. A criança aprende que ela ganha os presentes, que todos estão alegres, porque é um dom. Não é uma festa para a criança, isso não para a criança cristã, para qualquer criança. O Natal é o momento em que ela gratuitamente recebe alguma coisa. Por isso é maravilhoso para ela. E o nosso grande desafio hoje, como cristãos, é isso. É mostrar, não que o consumismo está errado, que as festas familiares estão erradas, mas que o consumismo e as festas familiares só conseguem ser aquilo que elas são porque aconteceu alguma coisa antes que permitiu que elas fossem aquilo que elas são. Eu diria, tem uma frase que ficou famosa, acho que até no sínodo arquidiocesano foi levantado muito: igreja, seja aquilo que tu és. A gente poderia dizer para as pessoas, celebrantes do Natal, celebrem aquilo que o Natal é, porque o Natal é mais do que todas essas festas e a gente tem que mostrar isso para o povo. Nós temos que mostrar isso para nós mesmos. Muito interessante. Sim, padre. Se você me permite, já que o Borba falou, né, desse desejo que as pessoas, mesmo sem saberem, desejam no fundo celebrar o Natal, o nascimento do Salvador. Bom, nós acreditamos, né, que Deus, quando fez o homem, criou cada um de nós, ele colocou um desejo profundo de Deus, né? A minha alma tem sede de Deus, desejo Deus vivo, como diz o Salmo. E nós acreditamos que todos os povos sempre desejaram, de algum modo, conhecer a Deus. Só que, claro, muitas vezes sem conhecê-lo, sem ter os recursos para conhecê-lo através da revelação e por conta também das próprias escolhas do homem que levaram para a idolatria, para erros sobre a religião. Isso, muitos foram as apalpadelas. E Deus escolheu um povo para depois se revelar o seu nome, revelar a sua vontade, revelar a sua lei. E esse tempo do advento, de preparação do Natal, nada mais é do que um tempo em que a igreja revive essa espera da humanidade durante milênios, a espera da vinda do Salvador, que só ele poderia saciar esse desejo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Evangelho ele é bastante explícito em dizer que, mesmo os pagãos que não conheciam as alianças anteriores, que não conheceram a Moisés, a Abraão, a Noé, esses pagãos tinham e procuravam as apalpadelas o Filho, a palavra de Deus, o Redentor. E um fato é que, bom, nós vamos falar um pouco, imagino, sobre a iconografia do Natal, e lendo os evangelhos, né, a imagem que se forma e que nós representamos no presépio é aquela: de um lado vão visitar o menino os pastores, que são israelitas, e do outro lado, entre os primeiros a chegarem para ver o menino, se encontravam os magos do Oriente, que não pertenciam ao povo. Movidos, claro, pela luz de uma estrela, mas não só, mas por esse desejo que existe no coração de cada homem de conhecer a Cristo. E a estrela, nós conversávamos aqui um pouco antes, né? A estrela do Oriente que guiou os magos é associada a uma profecia do Antigo Testamento, que se encontra lá no livro dos Números, né? Que é a profecia de Balaão, que tem uma peculiaridade porque é um profeta pagão, né? Então é alguém que era pagão, não pertencia ao povo eleito, e que a Escritura considera que Deus falou através dele. Ele foi chamado pelo rei de Moabe para amaldiçoar os israelitas. Ao invés, ele tentou fazer isso, mas Deus não deixou ele fazer isso. E lá pelas tantas ele fez um oráculo, segundo o qual diz: eu vejo
um astro que procede de Jacó se torna chefe, um cetro que se levanta procede de Israel, esmaga as têmporas de Moabe, o crânio de todos os filhos de Sete. Então diz que surgiria um astro e que Israel iria prevalecer sobre os inimigos. E a igreja leu isso como uma prefiguração, né, uma profetização de um pagão, de alguém que não tinha como conhecer as promessas de Deus acerca da vinda dessa estrela misteriosa, acerca da vinda do Senhor. Mas só para isso, no fundo a nossa alma deseja Cristo, espera Cristo e, lógico, fazer a nossa parte, acho que valorizando os sinais do Natal para que não caiamos nessa tentação materialista, né, que o Natal de fato seja o encontro de todos nós da sociedade com Cristo. É interessante que a gente já, nesses primeiros minutos, nós já estamos mergulhando mais profundo nesse mistério do Natal. E Natal esse, como a Vilma já falava, já há muito tempo, ele é celebrado, ele é expresso, né, na cultura cristã, sobretudo na arte. Quando se fala do Natal, a gente imediatamente lembra do presépio, que tem um significado importantíssimo, mas antes do presépio, antes de Francisco, já havia representações artísticas do Natal e símbolos, imagens. Padre João já falou da estrela. Você pode falar um pouquinho mais, Vilma, sobre a representação na arte sacra da Natividade do Senhor? Sim, sabe que a Natividade, uma das primeiras figurações que nós temos, está na Catacumba de Priscila, século III, é justamente a profecia de Balaão. Eu trouxe, sim, não sei se... Vamos pedir ajuda para o Fernando Arthur, que está nos ajudando aqui na transmissão. Essa imagem. Olha como a estrela aparece em destaque, né? É exatamente essa passagem que o padre João Bechara leu, né, do Balaão, que ele é um pagão, um feiticeiro, e que faz essa profecia, né, da vinda do Messias justamente no povo judeu, na casa de Judá, justamente de um filho, vai ser filho de Jacó, né, que é Judá, filho de... E essa estrela também tem algo interessante, não sei se dá para falar agora ou se você quer que fale da arte. Pode falar, sim. Uhum. É que essa estrela me chama muita atenção. Em Aparecida está colocada a profecia de Balaão, e ela fica assim numa lateral, sabe? Uma das laterais da fachada sul. E em seguida, aí não aparece a estrela, mas em seguida tem a Natividade e tem a mesma estrela. Ela é a mesma estrela que Balaão vê, ilumina o menino Jesus. E da estrela, olha que coisa interessante. Os cientistas, né, os astrônomos, astrônomos com os seus equipamentos modernos, descobriram que os astros os planetas têm uma rotatividade. E tem de tantos em tantos anos, alguns se alinham. Por exemplo, Júpiter, Saturno e a Terra, quando se alinham, formam uma luz muito grande. A última vez que aconteceu isso com a gente aqui foi em 2020. Eu não consegui ver, mas muita gente consegue. E foi, mais ou menos, eles datam da mesma época que diz que Jesus nasceu. Agora, como que a gente sabe que é a mesma época? Porque nos evangelhos a gente tem alguns dados históricos, tipo, quem reinava era Herodes. Tem uma data, Herodes é histórico, né? E tem também o recenseamento feito pelo imperador Augusto. Augusto fez 3 recenseamentos, e um deles, seria o número 2, dá mais ou menos na época, não exata, mas na época de Jesus. Né, Quirino, que era governador da província da Síria, tem todos esses dados. Agora, se permite, Vilma, uma coisa interessante, né? Essa história do astro, né, que a Vilma falou daí da conjunção dos astros, e não é por acaso, né, que tem que os magos, enfim, que eram provavelmente algum tipo de astrônomo antigo, eles vão até
Jesus através desse astro que havia sido previsto por Balaão, o profeta pagão. Porque no paganismo, primeiro, era muito comum, havia muitos povos que idolatravam, adoravam astros, né? Então, na antiguidade já tinha lá o deus Shemesh, o deus da justiça, que era o deus Sol, a deusa Yarea, que era a lua, e não sei o quê. E, enfim, até hoje, né, tem pessoas que acham que, de repente, a nossa vida é regida pelos astros. Então, quando os astros levam a Cristo, né, então é uma maneira de dizer, na verdade, aquele bebê nascido ali na gruta, é ele quem governa os astros, né? Depois São Paulo vai dizer, por ele e para ele foram feitas todas as coisas, é por ele que subsiste o universo. Então até mesmo os astros, que, bom, representam as coisas maiores, mais grandiosas do universo, foram feitos por ele, e o universo não é errante, como podemos supor, ou simplesmente regido por leis naturais, mas o universo é sustentado e regido por aquele menino que nasceu em Belém. É uma das mensagens. Só acompanhando Padre João e voltando um pouco àquela ideia que eu já tinha colocado, vejam como o ser humano na nossa sociedade sente necessidade dessa dimensão cósmica. Quanta coisa nós vemos todos os dias por aí, de adivinhação, abraços de árvores. Eu fui, durante muitos anos, professor de ecologia, gosto muito das árvores, mas, assim, tenho alguma dificuldade de abraçá-las, confesso. Mas existe o ser humano, essa necessidade de perceber que Deus está no cosmo e que o cosmo me ama, não porque o cosmo é uma divindade, mas porque no cosmo subsiste o amor de Deus. Essa é uma experiência fantástica. A noite de Natal é isso. É o momento que nós vivemos isso. O cosmo se torna sinal de amor para nós. Deixa eu só fazer uma comparação, porque, vejam, existem 2 noites nas quais a luz irrompe. A noite de Natal e a noite da ressurreição, na Páscoa. Porém, é muito dolorosa para nós, como seres humanos, a luz que vem na noite da Páscoa. A luz nos vem pelo sacrifício do justo, pelo sacrifício doloroso do justo. Vem porque nós fomos perdoados do nosso pecado. Então, é maravilhosa, mas é dura. Agora, na noite de Natal, essa luz vem na ternura de uma criança. Quando ela vem na ternura da criança, ela ilumina a criança que vem ilumina a casa. Isso a gente está acostumado a falar. Essa criança vem para iluminar o cosmo. E é natural que até pessoas que não conseguem enxergar Cristo enxerguem naquela noite algo fabuloso. Insisto sempre, o nosso desafio é vivermos essa coisa fabulosa para mostrar essa coisa fabulosa para o mundo. É impressionante. E, bem, falamos do cosmos, falamos da estrela, né? Falamos desse símbolo. A arte ajuda muito. Exatamente, né? isso que eu estou falando. A arte ajuda exatamente isso que eu ia dizer. Fabuloso. A arte ela ajuda a gente a contemplar, a ver esse mistério que é narrado na Escritura e nos ajuda a contemplar essa Escritura, né, Vilma? Sim. Sabe que eu acho muito bonita a gênese da arte cristã pelo seguinte:
começaram a acontecer muitas heresias, né? Muitas. Então, por exemplo, a primeira, a mais assim, que chamou a atenção, fez 1700 anos agora, o Concílio de Nicéia foi Ário, né? Que era sempre um bispo, não era uma pessoa do povo, mas ele era um bispo, né? E ele falava que Jesus era filho de Deus, mas não era Deus, era criatura. Então, a arte nisso ajudava. Tanto é que, quando eu mostrei aquele sarcófago dogmático, justamente o estudo daquele sarcófago mostra que foi na época de Atanásio que ele, justamente, também teria participado do Concílio de Nicéia, a arte já mostrava tudo aquilo que o concílio colocou. Eu acho que podemos colocar na tela o sarcófago. O sarcófago enigmático já mostra Balaão. Esse sarcófago, né? Ele tem várias... é um estudo... Um dia, se você tiver interesse, eu até mando para você o estudo que eu fiz desse sarcófago. E está lá no Museu Vaticano, né? Porque eles já tinham esse interesse. E olha só, Jesus nasce numa gruta, nos primeiros ícones, né? Uhum. E até hoje os ícones são assim. Olha lá o Balaão. Jesus é a luz, a escuridão, aquela gruta, somos nós. Então é a nova criação. E por que o boi e o burro, né? E o jumentinho? Porque significavam os povos, né? O boi, o povo hebreu, o jumento, o povo pagão. Então, olha só, eles dão o calor para o menino naquela gruta. Então, é a representação dos animais ali que vem, né? Então, aí tem a estrela. E se você permite, Vilma, claro. Tem uma passagem em Isaías, né? No começo da profecia de Isaías, tem um versículo que é aplicado, né, para essa passagem, que diz o seguinte: ouvi, ó céus, presta atenção, o Senhor está falando. Daí diz: o boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura de seu senhor. Mas Israel é incapaz de conhecer, meu povo não é capaz de entender. Então essa representação do boi e do jumento também tem esse fundamento bíblico. E para dizer que até mesmo, né, esse aspecto cósmico, até mesmo a criação é capaz de reconhecer e se prostra e adora. É interessante porque o boi, claro, pode significar o povo de Israel, segundo a lei de Moisés, né, ofereciam lá bois, etc. Mas também o boi era um animal adorado, né? O boi, Baal, é o símbolo de Baal, é o símbolo da idolatria, símbolo... E daí, então, até mesmo o boi, que é adorado pelos pagãos, ele vai lá e se inclina diante do presépio, diante do Criador, né? Diante do próprio Deus. E sabe que no começo, logo nos primeiros presépios, era o menino, né, na manjedoura, que é uma coisa também muito interessante, porque eles estão lá porque é o lugar onde eles comem. E tem um sentido eucarístico para nós, claro, também, né? Porque Jesus é o alimento, o pão da vida. Espiritual. E até nesse sentido também não custa lembrar, né, que Belém é Beit Lehem, né, que é a casa do pão. Então a ideia, na verdade, é muito gráfico e muito explícito. Depois Jesus vai dizer com todas as letras no capítulo 6, depois que ele multiplica de São João, quando ele multiplica os pães, né? Ele diz, né, eu sou o pão da vida, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue. Então ali no nascimento de Cristo já está presente, do modo, vamos dizer, profético, essa dimensão do alimento que nós recebemos na Eucaristia, Cristo que se faz depois alimento para nós, né? Sabe que não existe, não tem como a gente entender o cristianismo, né, sem... Está tudo entrelaçado, né? O senhor falou agora dessa passagem de Jesus, que justamente ele está falando da Eucaristia, eu sou o alimento, né? Uhum. Então, ele fala uma palavra, fazer isso em memória de mim. Aí eu me lembrei disso quando o senhor falou
que o Natal não é uma lembrança, não, é uma memória, assim como a Eucaristia, a nossa celebração litúrgica é uma memória. A gente participa de uma celebração e nós cremos, temos fé pela fé, que naquele momento nós estamos na Jerusalém Celeste. Talvez seja até bom para quem está ouvindo, que às vezes não tem familiaridade com a linguagem teológica, né? Mas a noção teológica de memorial, né? Quando São Tomás de Aquino, lá no Adora Te Devote, diz: ó memorial da morte do Senhor, ó pão vivo que dás a vida ao homem. A ideia de memorial, já no judaísmo havia um pouco essa ideia, no judaísmo antigo, antes de Cristo, mas sobretudo no cristianismo, é de que você é como que transportado, você é imerso naquele mistério. Não é memorial no sentido de uma recordação, mas você, através da celebração litúrgica, no caso, através da Eucaristia, você é mergulhado mesmo no mistério da morte e da ressurreição de Cristo, né? E só, desculpa, para não perder, já que a gente está falando do pão, né? Exato. Então, que um outro elemento ali do nascimento, o Evangelho de São Lucas vai dizer que quando os pastores chegaram à gruta em Belém, avisados pelo anjo, eles encontraram lá o menino com Maria, sua mãe, e José, né? E lógico, o presépio sempre tem lá São José. E São José, ele foi... Porque, veja, tudo que Deus faz ao longo da história da salvação, a providência divina, quando Deus entra na história, aqueles acontecimentos, eles não se esgotam. E a Escritura é repleta desses exemplos. Então, fatos que aconteceram no passado, que mais ou menos eles significavam, já antecipavam algo que iria acontecer no futuro. Por exemplo, a saída do Egito, né? Já, de alguma maneira, prefigurava, prenunciava a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de Isaac era, de algum modo, uma prefiguração do sacrifício de Cristo. E um personagem no Antigo Testamento que, de algum modo, anunciou, prefigurou, a providência divina fez que fosse uma antecipação de São José, foi José do Egito, né? Aquele filho que era o filho mais amado de Jacó, e que os irmãos ficaram com ciúme dele, porque o pai amava mais do que os outros, deu-lhe uma túnica com uma manga bonita, não sei o quê. Eles pensaram em matar o irmão, ficaram com pena, entregaram para uma caravana e ele foi parar no Egito. E os irmãos, os israelitas, os outros filhos de Jacó, anos depois, passavam uma grande fome, não havia mais pão na terra ali de Israel, e eles então, no desespero, tiveram que ir para o Egito. E lá, a providência divina tinha feito com que José caísse na confiança do faraó, e então fosse o dispenseiro dos bens do faraó, e naquela grande carestia, ele era o encarregado de pegar o pão e distribuir para as pessoas, né? Então, quando chegam os irmãos para pegarem o pão, ele vai reconhecer os irmãos, depois os irmãos só vão reconhecê-lo. Mas é simbólico isso, porque José no Egito, ele pega e entrega o pão para os outros irmãos, para os irmãos dele. Depois ele perdoa os irmãos, diz: não tem nada, fiquem tranquilos, fiquem em paz, eu não vou fazer mal para vocês, porque ele tinha uma função de poder lá. E São José, assim, providencialmente, cuidando do menino Jesus, enquanto era pequeno, protegendo Nossa Senhora e o menino Jesus na manjedoura, depois fugindo para o Egito com o menino. De algum modo ele fez essa função de José do Egito de guardar o pão da vida, né, para depois ser distribuído para o mundo, que é um outro elemento fundamental do Natal, né, a presença de São José, o papel de São José, silencioso, protetor, atento, obediente à vontade de Deus. É muito interessante, Vilma, não sei se... Acho que até das imagens que passaram aí, tem uma que acho que é da iconografia bizantina, a figura de José nos ícones da natividade é muito interessante, sempre me chamou muita atenção, porque exatamente, né, ele está
distante, diferente daquela imagem clássica do presépio, que até a imagem que nós temos aqui, a representação que está aqui na nossa mesa do podcast, o José do lado ali cuidando. A iconografia bizantina, ela traz essa dimensão de imagens, já de prefigurações do que viria a acontecer. Você pode falar um pouquinho sobre essa imagem? São José está de verde ali no canto, para quem olha no canto esquerdo, né? Aquela figura que está falando com ele, veja que ele está com a mão no rosto, assim, como se estivesse preocupado, né? Porque são é a tentação, a gente fala que é o demônio, né? Está falando, escuta, mas ele não é seu filho, você não tem obrigação nenhuma de cuidar dele. Como já se viu, a sua mulher, a Maria, nem está, você não é o pai dele, o que você está fazendo aqui? Por que você está passando por isso, né? Então, mostra que é um pouco da nossa dimensão também. Só que a gente sabe que José é o homem justo, né? Ele não acredita, ele confia, né, na mensagem de Gabriel, que vem para ele em sonho, e ele é realmente aquele exemplo de pai cristão, né? Um pai que provê, que protege, que cuida, né, da mulher e do filho. Eu acho que todo pai cristão tinha que se espelhar em São José, né? E assim, o São José, veja, porque o Natal mostra de uma maneira assim muito gráfica o esvaziamento do próprio Deus, que se faz homem, que se faz uma criança, que fica ali inerme, vulnerável, e que imaginem que ele nasceu no silêncio daquela noite, enquanto as pessoas viviam a sua vida e nem imaginavam que estava ali já na terra Deus. Os poderosos estavam nos seus palácios, as pessoas religiosas estavam lá fazendo as suas orações, e Deus ali despercebido, a não ser por Nossa Senhora, São José, os pastores, né? E São José um pouco prolonga essa descrição, né, que é própria da encarnação. São José é absolutamente discreto, né, no Evangelho. Então, não tem uma palavra de São José no Evangelho. São José pensou em deixar Nossa Senhora em segredo, né, diz, mas não, depois avisado pelo anjo, não temas receber Maria como tua esposa. Ele acreditou, permaneceu. Depois, na obediência, levou a Sagrada Família para o Egito, cumprindo aquela profecia, né, do Egito chamei o meu filho, né, de Oséias. E depois volta para Nazaré quando Herodes morreu, mas sem protagonismo, sem chamar atenção. E uma coisa interessante, né, que ali um ícone, eu fiquei feliz de ver assim um ícone antigo com o São José ali, mas a devoção mesmo popular a São José, ela foi crescendo ao longo dos séculos, né? Não é uma coisa assim como no começo tinha aquela grande devoção pelos mártires e a cristandade toda celebrava os mártires, mas até nisso São José foi discreto, foi uma coisa gradual. Depois, na época moderna, alguns santos especialmente promoveram, Santa Teresa d'Ávila, outros santos, e ele começou a se tornar muito presente também na iconografia, na liturgia, muito espaço para a festa de São José. Mas isso, um mundo com tanto barulho, tanto protagonismo, tanto apego à imagem, né? São José, essa pessoa, uma presença fiel, silenciosa e atenta à vontade de Deus, né? Sabe que a iconografia josefina, como a gente chama, né? A gente deve a Santa Teresa de Ávila. Ah, é? É. Olha só. Ela, em todos os conventos, ela colocava um São José, e muitos ela colocou a devoção, a imagem de São José, né? Muitos. Sim. São José era considerado o ecônomo do Carmelo, né? Do Carmelo, o primeiro então, Carmelo ela era reformado. devotíssima. Ela colocava as contas ali e confiava. O senhor é o ecônomo do Carmelo, né? Ela era devotíssima de São José. Bonito isso. O Papa Francisco, ele dizia, né, que ele tinha uma imagem de São José dormindo. Exato.
e que quando ele tinha algumas intenções, ele escrevia em folhinhas essas intenções e punha embaixo daquela imagem de E São sabe José que eu do Lima. compartilho aqui uma questão rápida, pessoal, que a gente tem uma imagem de São José em casa, São José dormindo, inspirada nessa devoção que o Papa Francisco compartilhou quando logo que eu me casei, a gente foi para a viagem de lua de mel em Roma e encontramos essa imagem numa loja, compramos e fazemos isso, tanto que já está com uma caminha alta ali, viu? Que já tem bastante bilhetinhos ali embaixo do São José. Mas daquela imagem bizantina ali, daquele ícone, também chama a atenção alguns elementos. Acho que a gente ficaria um podcast só para falar de um ícone, mas essa questão da gruta, dessa caverna, se eu não me engano, ela faz uma referência também com o sepulcro, com a ressurreição, não é? Sim. Bom, primeiro que ele está envolto em panos, porque o anjo falou para os pastores que ele estaria. Mas veja, é um pano como se fosse um sudário. Verdade. Né? Então já é pascal. O lugar de encontro com Deus era sempre o topo da montanha. A gruta é no pé da montanha. Ele vem para nós estamos na escuridão. Por isso que ele fala, eu sou a luz do mundo. Mas a luz não é o sol. Ele é a luz incriada. Aquela luz que a gente vai conhecer na Jerusalém Celeste, onde o sol nunca se põe. Né? Então é importante, inclusive, a gente pode falar um pouco sobre essa questão do sol invictus, que não tem nada a ver com Cristo. Sim, sim. Não tem. Porque ele não é o sol, pode ser o sol é luz, mas não é... Só para situar um pouco, talvez às vezes quem está assistindo não sabe, uma das polêmicas que às vezes as pessoas levantam nessa época de Natal, que vira matéria de reportagens aqui e ali, é que havia... na época romana, lá um festival pagão em que se celebrava o sol invicto e que se prestava ali um culto, sei lá, um imperador, um culto com tudo aquilo que comporta um culto pagão, né? De bebedeiras, orgias, sacrifícios de pessoas e não sei o quê. E às vezes as pessoas vêm dizer, não, a igreja ela foi substituir o culto do sol invicto pelo culto do Natal, porque acontecia mais ou menos nessa época, que é a época do solstício do inverno lá no hemisfério norte. E o interessante aqui é o seguinte, que é até bonito para ver um pouco também o caráter universal e de como a igreja recapitula todas as coisas em Cristo. Bom, a providência divina quis que o Filho de Deus viesse a esse mundo num momento próximo ao solstício. Agora, a igreja sempre, o que ela faz? Quando ela chega a uma cultura, ela se apropria daquilo que existe de bom na cultura, purifica e transmite a mensagem da salvação de uma maneira inteligível para aquela cultura, claro, purificando aquilo que tem de bom. E certamente pode ter sido útil do ponto de vista providencial, então, que você tem ali a mesma coisa, as têmporas que se celebravam, então antigamente tinha lá festas pagãs, na época da mudança das estações, a igreja celebrava com penitência a mudança das estações, a mesma coisa então, mostrar para as pessoas, vocês que estão aí adorando o sol, vocês que estão aí adorando os seres, na verdade, existe alguém que criou todas essas coisas, que é maior do que essas coisas, que governa essas coisas, e é a Ele que nós adoramos, Jesus que é a luz do mundo. Agora, se você permite, só voltando um pouco para o que a Vilma falou, que é essa relação entre o sepulcro, entre a gruta e o sepulcro, que os dois são uma gruta, né? O Santo Sepulcro é uma gruta que fica ali no pé do Monte Calvário, era bem perto um do outro. O nascimento de Cristo e a própria imagem do nascimento de Cristo, ela nos faz ver a relação que existe entre o Natal e a Paixão, né? Quando ele foi apresentado no templo, lá o velho Simeão, né, disse, olha, esse menino será causa de queda e de exaltação para muitos, e um sinal de contradição. E disse para Nossa Senhora, uma espada vai atravessar a tua alma.
Então, desde o início, tem uma ligação. Jesus, ele veio, depois ele vai dizer, antes de sofrer a cruz, foi para essa hora que eu vim, né? E a paixão já estava presente no nascimento. Primeiro, pelo fato de, diz o Evangelho de São Lucas, não havia lugar para eles na hospedaria. Ele veio para aquilo que era seu, mas aqueles que eram seus não o receberam. Daí diz o Evangelho de São João. Então, ele nasceu no frio. Nessa época lá é frio. Não é um frio assim como a Groenlândia, mas é frio na Terra Santa nessa época. Nasceu na pobreza, tudo bem, a gente dizia da relação entre a manjedoura e o mistério eucarístico, mas um lugar extremamente pobre. Nasceu e ao invés de ser vestido com roupas de reis, roupas que significassem aquilo que ele realmente representa, o próprio Deus, foi envolto em panos já numa prefiguração das faixas que depois o enrolaram do sudário que ele deixaria no sepulcro depois da ressurreição. E tudo já, desde o início, leva-nos para o mistério da paixão, porque para nós não tem separação, né? Claro, em geral se comemora a centralidade do mistério, a principal celebração é a ressurreição do Senhor, mas para nós são inseparáveis a encarnação, a paixão, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus aos céus, né? Muito interessante. A nova criação, isso, né? A nova criação. A nova criação. E a gente vai seguindo e vocês podem participar, tem algumas saudações, a gente dá boa noite aí a todos que estão acompanhando, mas se tiver alguma pergunta também pode mandar aqui, a gente tenta responder, mas a gente vai continuando, ainda nessa questão da representação, a gente poderia falar um pouco sobre o presépio, mas eu queria chamar a atenção para uma questão. Quando a gente fala do presépio, que começou com São Francisco e tudo mais, algumas pessoas podem imaginar, e eu falo isso porque eu imaginava até ler a respeito, quando eu era mais jovem, que o presépio começou com São Francisco, mas o presépio começou assim, ou seja, né, as imagens, as estatuetas, aí depois a gente descobre que não. O presépio começado é a representação, né, a encenação ali do nascimento com pessoas, com animais, né? Foi isso mesmo que aconteceu, Foi né? isso que ele quis fazer, né, o São Francisco. Ele chamou o povo de Grétio, né, e fez como se fosse algo mesmo que estava acontecendo, como é, né? Porque a gente estava falando agora mesmo, a gente não tem uma lembrança, a gente vive o Natal, né? Então foi isso. Alguns dizem que ele não colocou o menino Jesus, que não foi colocado. Interessante. Isso é interessante, eu preciso adentrar mais nisso. E que é como dizendo, olha, ele tem que morar no seu coração, né? É na das Itália até hoje eles interpretações. fazem, né, o presépio vivo, né, nesse formato. Ah, Em muitos lugarzinhos, ali na Úmbria mesmo, aquela região perto de onde ele viveu, até hoje eles levam animais e vão pessoas por devoção, são também tradições locais, pegam um daqueles pequenos borgos e ficam lá o dia inteiro, no frio, cada um representando um personagem. E nesse ponto, Borba, quando eu penso nessa experiência de São Francisco, de pegar as pessoas daquela comunidade e fazer as pessoas vivenciarem um presépio, e depois a gente vê a evolução disso na arte também, com as manifestações. A gente tem, né, o presépio napolitano e tem outros presépios que já começam a inserir elementos da cultura, da sociedade. Em alguns lugares aqui em São Paulo tem presépios assim, que já tem a representação da igreja do local, a arquitetura local, essa identificação, esse convite. Então, a gente percebe também esse caminhar da representação artística, esse convite também, com os exemplos que a Vilma trouxe primeiro, de a gente contemplar o mistério, fundamentação bíblica, e depois agora essa experiência de se identificar, se colocar na cena do presépio. Como é que você vê essa dimensão do presépio trazido para a realidade local, presente? Olha, o nosso grande desafio, como eu já estava dizendo, é a gente ser capaz
de viver o Natal integralmente. Nosso problema não é corrigir os desvios do Natal, é viver o Natal integralmente, porque os desvios são justamente o sintoma do Natal não vivido integralmente como deveria ser. Agora, eu acho que o importante é a gente perceber, quando a gente pensa no presépio, nesse entrar dentro, é a gente perceber que Natal é todo dia. O grande problema nosso é que a gente vive o Natal como um tempo excepcional e não como a realização daquilo que a gente vive todos os dias. Então você tem, por exemplo, um problema seríssimo para muitas famílias cristãs. Mas se chegar o Papai Noel e não vai falar de Jesus Cristo, será que se o Papai Noel chegar num dia, uma criança que passou que todo o ano todo rezou, vai esquecer de Jesus porque viu o Papai Noel um dia? O problema não está no Papai Noel ter vindo, o problema está em todos os outros dias que não se pensou em Jesus. Entende? Então, o nosso grande problema é que a gente viva todos os dias, como a gente vive na missa, a celebração, a Eucaristia diária, a gente viva essa presença de Cristo todos os dias. E aí, quando você chega no Natal, a beleza, porque a grande questão do presépio, me parece, do presépio, da árvore, de tudo, é que a nossa necessidade de transformar em beleza aquilo que existe de mais profundo no nosso coração. É a questão de que a gente consiga naturalmente expressar essa beleza em todas as formas, com as formas que a cultura nos dá. Se a cultura nos dá o Papai Noel, pode talvez não ser exatamente aquilo que a gente gostaria. Porém, usemos o Papai Noel. Você não vai dizer para as crianças, você não pode ter Papai Noel porque não... Não, você pode ter Papai Noel, você não pode esquecer de Cristo. E o presépio... E nem de São Nicolau, né? Exatamente. Nem de São Nicolau. E o presépio entra nesse espírito. É um gesto de beleza e de ternura que invade as nossas casas. As crianças ficam fascinadas de montar o presépio, etc. E a gente tem que aprender a viver com o coração terno esses momentos. Eu diria assim, isso é bem interessante, né? Porque se for olhar para o presépio, pensar assim na cena do nascimento de Cristo, se você prescindir da fé, essa luz sobrenatural de Deus, seria uma cena até triste, né? Então pensa, um casal desamparado que não conseguiu se alojar num lugar precário, numa aparente solidão, na escuridão, e uma mulher dá à luz no parto virginal de Nossa Senhora, mas que humanamente não é possível conceber uma realidade dessa, uma criança naquelas condições. Mas daí você mistura a fé, que bom, a gente acredita que aquele é o Filho de Deus. Tudo isso pertenceu a um plano divino. Esse abandono, na verdade, é um abandono para nos salvar. Ele traz a sua presença que preenche a nossa vida, o nosso abandono, e de repente, com a cultura e a beleza e a fé, o presépio se torna, como é para nós, né? uma coisa acolhedora, uma coisa bela, uma coisa que leva à contemplação e não à tristeza e não à desolação. E a gente tem essa necessidade, porque uma das consequências do mistério da encarnação é que, bom, Deus se fez homem, ele se fez visível. São Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível. Então, por uma necessidade antropológica, nós não basta ir
pensar abstratamente, Deus se fez homem, Jesus é Deus. De alguma maneira nós temos a necessidade de tocar, né, de ver, imaginar, de nos colocarmos ali sensivelmente naquilo, porque para nós a nossa relação com Deus, tá bom, é espiritual, mas ela começa como tudo pelos sentidos, né? Espiritual e concreta, né? Espiritual e concreta. Eu só posso dar uma parte? Claro. Eu achei muito bonito o que você falou, porque uma das coisas que eu acho muito concretas no cristianismo é que Cristo não veio fundar uma religião, não é para se escandalizar com o que eu estou falando. Ele veio mostrar uma nova forma de vida, uma nova forma da gente viver. Porque, por exemplo, muitos de nós, principalmente nessa cultura do like, né, quantos seguidores eu tenho, e etc. e tal, nós ficamos muito inflados e individualistas, né? Então, o esvaziamento, que foi o que Deus precisou se esvaziar, para Deus se fazer homem, né? É isso que a gente tem que fazer. E a gente... eu gosto muito daquela passagem de São Paulo, quando ele fala que ele sabe tudo. Ele não faço todo o bem que quero, mas pratico todo o mal que detesto. Uma coisa assim. Não tenho decoro. Mas depois ele fala que é tudo pela graça de Deus. Então a gente tem só que se entregar e fazer e viver também sem estar tão preocupado. Isso todos os dias, nas nossas mínimas atitudes, no trânsito, no ir fazer uma compra, no supermercado, em casa, com as pessoas mais difíceis, que é o mais difícil, né? Isso não é fácil se a gente não tem Ele, né? Por isso que São Paulo também depois vai falar, isso é uma coisa que a gente repete tanto, né? Não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Senão a gente não consegue fazer isso, né, Borba? Não, assim, se permite, esses sinais são muito importantes. Me parece, o presépio é muito importante, porque inclusive ajuda a instruir, né, sobre o mistério. Sempre teve esse caráter de instrução, né, ao cultivo. Você ter um presépio em casa é uma coisa que facilita para a família se reunir em torno, mas também ajuda a entender melhor. Tem lugares em que fazem assim, as pecinhas vão chegando, né, quando é um presépio maior, então as pecinhas vão chegando, então chega Nossa Senhora, São José, depois chega o menino, depois chegam os pastores, depois vem os Reis Magos na Epifania e por aí vai. Mas a árvore de Natal, que queira ou não, nos ajuda a pensar, e que tem também uma origem religiosa, com relação à árvore da vida e por aí vai. O Papai Noel, que originalmente é São Nicolau, né? São Nicolau, que era um bispo da época do Concílio de Nicéia, porque ele teve lá uma polêmica com Ário, que negava a divindade de Cristo, e conta a história de que ele deu um tapa na cara do Ário. Ele era um defensor combatente da fé. E que ele fazia? Imagina, na época em que as mulheres precisavam do dote para se casarem, né? Sem o dote. Então, algumas mulheres pobres que estavam em situações periclitantes e que arriscavam, caso não se casassem, cair na prostituição, ele ia à noite na casa dessas mulheres e deixava ali ouro, moedas, para elas terem o dote, e depois ele ia embora, né? E ele era um bispo, né? Então, originalmente, inclusive, por isso que Papai Noel tem aquela roupa que depois foi ficando própria, mas seria uma roupa episcopal, né? Mas assim, voltando só uma coisa dos símbolos, né? Então, assim, claro, como que Jesus nos reúne a Deus, né? Quer dizer, Jesus, ele é a nossa reunião com Deus, ele é a nossa religião, porque na pessoa de Cristo, quando Cristo se encarna, naquilo que a gente chama a união hipostática, que é na mesma pessoa de Cristo, se unem sem separação, mas de uma maneira distinta, sem uma destruir a outra, humanidade e divindade.
E isso acontece no mistério da encarnação. Quando ele vem ao ventre da Virgem Maria, ali se une nele divindade e humanidade. Então, assim nós, como seres humanos, feitos de carne e osso, unidos a ele, nos unimos a Deus. Então, toda a religião católica, por isso que quando Jesus instituiu os sacramentos, ele instituiu os sacramentos como sinais sensíveis, que não apenas simbolizam, mas que nos unem eficazmente a realidades invisíveis. A Eucaristia, o sinal sensível do pão que nos dá o próprio Deus, né? A crisma, o óleo que nos dá o Espírito Santo, e por aí vai. E na religião católica tem os sacramentais, né? A religião cristã, desde o início, os primeiros cristãos, eles sempre tiveram sinais sacramentais, desde a imposição das mãos, a prostração, porque nós precisamos de símbolos, né? Os símbolos, eles não são uma deformação. Os símbolos não nos afastam. Nós, claro, sabemos, não confundimos o símbolo com quem eles significam, né? Os símbolos remetem a Deus, né? Às vezes as pessoas falam, os católicos adoram as imagens. Não, sabemos que não. Olhamos a imagem, mas porque a imagem eleva o nosso olhar a uma realidade maior, e nós precisamos até resgatar, assim, na minha opinião, isso nas coisas do cotidiano, né? Os símbolos cristãos, não ter medo de... A nossa fé tem essa riqueza, né? Cristo, ele nos dá essa graça de, por sinais, de alguma forma, nos envolvermos pela proteção de Deus, né? Mas a gente vai voltar a falar, então, dessa figura que já foi mencionada aqui, e eu imagino quem está acompanhando, não sei se conhecia esse detalhe sobre o São Nicolau, né, que fala da questão, era um bispo que distribuía presentes, mas essa questão muito específica, né? Imagens. E aí justamente a Vilma trouxe algumas imagens também para falar um pouco sobre a origem de São Nicolau, essa figura, o Papai Noel, Vilma. Eu queria mostrar, tem essa imagem que ele aparece aí, como parece estar levitando, né? É um recorte, né? São vários, aquelas são as três... não sei o que é aquela lá. São imagens dele, mas passa a outra. É isso, é essa que eu quero mostrar. Esse é um recorte daquela imagem. Ele era também, ajudava nas embarcações na hora de... As pessoas pediam por ele, sabe, a intercessão dele, quando a embarcação corria perigo no mar. Ele acalmava o mar. Tinha essa... E esses são... Não sei se dá para aparecer de quem... Gentili da Fabriani, é uma pintura de 1425. Pode passar outra. Tem aquela que essa é outra também, mesma coisa. Então, ali à esquerda, tem ele colocando, é o pai que pede para as três filhas, e ele coloca na janela, do lado de fora, o ouro para as três meninas poderem se casarem, né? Poderem ter o dote para se casar. E essa igreja aqui da direita é em Bari. Embora ele tenha nascido na Turquia, uma relíquia, o corpo dele está em Bari, no sul da Itália. E essa relíquia foi roubada e foi levada para Bari. Então as crianças italianas, muitos falam que o Papai Noel vem de Bari, né? Mora em Bari, né? Que uma das coisas lá que algumas mães ensinam isso para as crianças lá. Diz que eu não conheço, mas diz que é uma igreja muito bonita, uma basílica muito bonita. Eu já fui, é uma basílica muito bonita e tem um fenômeno interessante, até meio ecumênico lá, porque não sei por que razão, mas assim, os ortodoxos têm muito mais devoção, me parece, a São Nicolau do que os próprios católicos. Então, embaixo, sob o altar principal, onde está ali o sepulcro, que aliás sai uma água, eles chamam o maná de São Nicolau, eles recolhem aquela água que eles consideram milagrosa. Sempre tem muitos ortodoxos em oração, sempre tem grupos, pelo menos eu fui lá umas 3 vezes, as 3 vezes tinha grupos de ortodoxos rezando em oração, daquelas maneiras deles. Então tem esse caráter ecumênico. Muito interessante. E o Borba falava da questão, né, de celebrar o Natal todo dia,
Então não há um problema nenhum no Papai Noel vir a entregar o presente para as crianças, dessa figura comercial do Papai Noel. Mas agora, conhecendo essa figura, né, do São Nicolau da origem, a gente sabe que em alguns lugares se retoma esse costume de celebrar São Nicolau, de entregar presentes no dia de São Nicolau. Então, acho que essa síntese, né, aos poucos também é interessante ser feita, né? Só que eu acho que, pensando no São Nicolau e no Papai Noel, eu me lembrei, não é uma história bonita, mas é uma história que acho que a gente precisaria, não poderia esquecer no Natal. Tem um grupo punk que foi muito famoso numa época, chamado Ratos de Porão. Sim, sim. Que tinha uma música: Papai Noel é um velhinho filho da babá, certo? Sim. Todo mundo sabe o que é babá. Mas basicamente a ideia é que Papai Noel é isso porque os filhos de famílias, não diria ricas, mas famílias que têm posses, ganham presentes. E o menininho que cantaria a música é um menininho pobre que diz que o Papai Noel nunca vem para ele. Então, por isso, o Papai Noel é um... E eu me lembrei recentemente, porque é uma história de Páscoa, mas talvez valha para o Natal. A gente poder... Um tio, foi um parente, eu chamo ele de tio Ives, e a filha dele, a minha prima Ângela, contava que na casa deles, eu não sabia disso, na casa deles, quando eles eram crianças, no dia de Páscoa, todo mundo ganhava o ovo, e antes, porém, de comer os ovos, levavam os ovos para um centro comunitário, alguma coisa, para dar os ovos para os pobres. Os primeiros ovos de Páscoa que eles ganhavam eram os ovos dos pobres. Davam para os pobres, voltavam, aí ganhavam outros para comer. E o pai dizia: mas não esqueçam que vocês podem. Aqueles que vocês deram não teriam podido se vocês não tivessem dado. Por isso vocês têm uma missão no mundo e no Brasil a cumprir. Eu achei muito interessante, porque eu não sabia que eles faziam isso na Páscoa, mas acho que essa é uma coisa importante também. O Natal é uma festa de solidariedade, de fraternidade, e uma das coisas que nós temos a missão de lembrar nos tempos de hoje é de transformar o Natal também. Pobres sempre teremos, pelo menos quando eu nasci tinha muito pobre no mundo, hoje espero que tenham menos do que tinham quando eu nasci, mas não estou vendo nenhuma chance de ficarmos sem pobres no futuro. E agora o Papa Leão fez questão de publicar a Dilex Te, Cristo ama os pobres. O Natal também é um tempo para nós lembrarmos disso. Acho que na integralidade do Natal a gente tem que lembrar disso, para que isso não se torne um escândalo, como foi na música dos Ratos de Porão. Aliás, o São Paulo diz, né, que ele, sendo rico, fez-se pobre para nos enriquecer. Ele nasce na manjedoura. Depois ele vai dizer que as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, e contemplar o Natal, com certeza, né? A solidão, a desolação, a falta de recursos da Sagrada Família. E graças a Deus tem muitas iniciativas assim, né? Tanto da igreja como de pessoas de fora, graças a Deus, né? Mas sem dúvida acho que é uma coisa que tem que ser acentuada e crescer, se Deus quiser, né? Dar presentes de Natal, aproveitar essa ocasião para viver com gestos mais concretos a caridade, né? E se treinar, porque volto para aquilo. Não é que você precisa dar aquele foi um exemplo que eu dei, mas não é que você precisa dar o presente no dia. Sim. O que precisa é que aquele espírito exista todos os dias. E ainda é o que Cristo nos pede. E ainda me chama a atenção, como jornalista, claro, sempre quando tem alguma coisa que chama mais atenção, a gente ressalta mais.
sobre essa questão do São Nicolau, ainda dentro desse contexto, dessa ajuda das mulheres, né, específica, as famílias em relação ao dote, para que não caíssem na prostituição, ou seja, essa dimensão da caridade que ela visa transformar, ela visa dar dignidade para a pessoa e tirar a pessoa de uma condição, ou do risco de uma condição de indignidade e de pecado, né? Então, essa dimensão ampla da caridade. Isso é muito interessante perceber. Então, imagina, para as crianças, quando for falar sobre São Nicolau, ou quando for dar o sentido do presente e da caridade no Natal, essa dimensão mais profunda do amor aos pobres, não, padre? Claro, assim, que é o centro do cristianismo, né? Então, primeiro que Jesus fala, né? A primeira bem-aventurança que resume todas as outras: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Então, quer dizer, por um lado tem aquela coisa de, assim como Nosso Senhor se esvaziou de si mesmo, nós vivermos a humildade, que é uma espécie de pobreza do espírito, né? É o despojamento do espírito, da alma. Mas é impossível ter uma verdadeira humildade, uma verdadeira pobreza, um despojamento do espírito, sem também um despojamento concreto. Porque, claro, ajudar os outros é uma questão de obediência a Deus, porque às vezes pode ser até pecado grave, mortal, às vezes, dependendo de quem é, se é alguém da sua família, alguém que depende de você, alguém que você precisa, ou alguém muito próximo, né? Como a história lá do rico Epulão e do Lázaro, alguém que está ali na sua soleira, você está tropeçando naquela pessoa, às vezes é uma obrigação grave você ajudar, mas não é só também uma questão de obrigação, é uma questão de caridade, né, que a gente acredita que é um dom de Deus. Então, de ter os sentimentos de Jesus Cristo, né, de olhar com o olhar com que Cristo olha. Então, se alguém tem um olhar semelhante ao de Cristo, um coração semelhante ao de Cristo, não consegue ficar indiferente diante de certas privações, mas também algo de esvaziar-se de si mesmo, né? Existe assim uma tradição ascética na igreja de viver a pobreza como uma virtude, né? É um dos conselhos evangélicos, né? A pobreza, que significa, enfim, não necessariamente ser pobre de não ter recursos ou de passar fome, mas de deixar de lado certas coisas que não são necessárias, de saber se privar de coisas que dariam prazer, trariam um pouco mais de conforto, de saber renunciar a certas coisas que não são ilícitas, não são pecado, você pode ter, mas que você se priva. E uma das motivações, além de uma identificação com Cristo, que se fez pobre para enriquecer a muitos, né? É de você ter condições de ter caridade com os outros, porque é muito difícil você ter assim mais sensibilidade quando você é plenamente saciado, né? É difícil você sim atentar até a certas necessidades alheias. Aqui eu falo espirituais e também corporais. Quando você mesmo não é capaz de sentir na pele um pouco voluntariamente, abrir mão de uma coisa, de outra, de um luxo, de um conforto. E isso, sem dúvida, se encontra no coração da mensagem do Evangelho. Bom, a encíclica de Lex Ite está aí para recordar isso. O propósito dessa encíclica é belíssima, que conta toda a tradição desde a Bíblia, mas também a tradição dos santos todos que viveram de uma maneira especial a pobreza, com exemplos concretos. Isso tudo nasce desse mistério de Deus que se faz homem, que se faz pobre, a ponto de nascer numa manjedoura e para nos enriquecer, né? Nossa, o tempo está avançando, mas a gente ainda tem tempo para conversar, sim. Mas é porque a gente fica encantado aqui e vai contemplando e pensando, né? Eu já estou pensando em várias coisas que posso fazer com as crianças em casa para poder inseri-las nesse mistério. Senão esse ano, já no próximo, a gente já começa a pensar. Mas, Borba, antes da gente começar, a gente conversava um pouquinho e você compartilhava uma questão que eu achei muito interessante, né? No ano, sobretudo no Brasil, nós temos duas grandes festas que
que param. O Natal é mundial, né? Todo mundo espera aquela coisa cíclica do fim do ano e celebra o Natal. Mas aqui no Brasil nós também temos o Carnaval também, que é um momento de grande celebração. E você falava um pouco sobre a festa da inversão, esse conceito, né? Exato. Antropologicamente, o Carnaval é pensado como a grande festa da inversão. E é bonito, legal, mas é dramático. Por que é a festa da inversão? Porque você sabe que a vida é feita de sofrimento, então você tem que inverter a lógica da vida para ter 4 dias de alegria. A alegria do Carnaval é a negação da ordem que é sofrimento no mundo. Tá ok? O Natal não é a negação do cotidiano, é a afirmação de um amor que se realiza todos os dias no cotidiano. É a diferença de você festejar, digamos assim, e de você celebrar. Você celebra algo que existe sempre. Você festeja para se esquecer de que a vida não é uma festa. Percebe? Então, não estou querendo fazer nenhuma abordagem moralista do Carnaval. Só estou querendo mostrar como o Carnaval traz em si a tristeza do ser humano. O Natal traz em si a alegria do ser humano. E com isso, o Natal é a grande festa que afirma os valores mais intrínsecos do ser humano. O Natal afirma o valor da família, por exemplo, porque são sempre... Mesmo quem não acredita, quando descobre que não é possível viver o Natal sem a família, é a festa do dom, porque nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos receber o dom gratuito do outro e nós precisamos dar para o outro. Então é a festa da família, a festa do dom gratuito de si, e a festa da superação da treva. Porque a luz do Natal é uma luz mais diferente do brilho do Carnaval, é uma luz que se irradia por todo o ano, porque você pode, como eu já falei, a gente pode viver o Natal todos os dias. Você não pode viver o Carnaval todos os dias, porque você sabe que aquilo poderia até ser gostoso, mas não seria viável. Uma coisa interessante que você está falando, né, Borba, da alegria do Natal é diferente da alegria do Carnaval. Bom, quando São Gabriel aparece para a Virgem Maria, né, ele diz, né, Ave, que é a tradução latina, né, Ave, que é uma saudação que é haire, né, que essa saudação pode significar algo como ave, mas também significa literalmente alegra-te, né? Então, às vezes se traduz assim, alegra-te. E que no fundo é isso, a alegria das coisas ordinárias, né? Alegria da família, alegria de compartilhar o mesmo espaço, pequeno, ainda que pobre, alegria, enfim, de compartilhar o mesmo amor, a mesma caridade. E nesse sentido, quer dizer, tem tudo a ver com o mistério da encarnação, que é, se você se dá conta dessa realidade, Deus se fez homem, Deus está próximo, Jesus vive na Eucaristia, pelo batismo a Trindade habita dentro de mim, eu posso me identificar com Cristo, posso elevar a Cristo tudo que eu faço, assim, porque Ele viveu tudo, né? Ele viveu o calor, o frio, a sede, a fome, a relação familiar, o trabalho, a dor, a alegria,
a celebração, a festa. Ele viveu isso. Ao viver isso, eu posso me unir com Deus, eu posso... Bom, isso deve ser uma fonte de alegria, mas isso é uma alegria serena, né? Porque é a alegria dos filhos de Deus, que não é uma alegria de fuga, não é uma alegria de euforia, não é uma alegria de um paraíso artificial criado porque o mundo é insuportável. É o contrário, a alegria de ver que o mundo é bom porque Deus é bom, porque Deus está conosco, Deus nos salvou, e sem dúvida tem que se irradiar para toda a vida. Só uma coisa, porque você falou um negócio que eu não posso não comentar. É a alegria das coisas ordinárias, certo? Sim. O problema é que a alegria das coisas ordinárias só pode existir a partir de uma coisa extraordinária. Claro. E o grande drama, eu trabalhei a maior parte da minha vida em ambientes onde os católicos são raros, digamos. E a grande coisa é nós não percebemos quanto é extraordinário aquilo que nós vivemos e quanto nós precisamos. O outro muitas vezes não consegue viver certas coisas ordinárias que nós vivemos porque falta a ele a experiência do extraordinário. Não é bem um tema de Natal, mas eu me lembro de um jornalista que era totalmente ateu, não tinha nenhuma experiência católica e ficou uma semana acompanhando Dom Cláudio nas várias visitas que Dom Cláudio fazia às comunidades, e me pediu para ajudá-lo, para ele entender o que estava acontecendo, etc. E aí, quando terminou tudo, ele me disse: que coisa incrível, vocês são extraordinários e se julgam iguais a todos os outros. Olha aí. Olha que interessante. Vocês são extraordinários e não se dão conta de quanto vocês são extraordinários. E esse é o problema. Voltando para o nosso tema, o Natal é extraordinário. Sim. Um Deus se encarnou como criança, que coisa mais extraordinária. Sim. E nós olhamos, vamos comemorar, vamos comemorar. Sim. Que maravilha essa conversa. A gente falou da arte, da Bíblia, das tradições que fundamentam. Mas o Natal, como foi falado várias vezes aqui, é a festa da família, a festa da solidariedade, do encontro, da renovação. Existem muitas tradições nas várias culturas, algumas tradições familiares, que talvez não estão impressas na cultura hegemônica, mas fazem parte da memória afetiva de muitas pessoas. Aí eu queria que vocês compartilhassem. Vilma, por exemplo, quando se fala de Natal, para além de tudo aquilo que a gente já falou, da liturgia, do mistério, você que é das ciências da religião, além de tudo isso, pessoalmente, quando você recorda a família ou um período muito caro da tua vida, o que vem do Natal? Na infância, eu me recordo da casa dos meus avós, em Ribeirão Preto, que era uma coisa muito linda quando a gente ia para lá, porque a família da minha mãe é italiana, então era realmente um Natal muito gostoso. Aqui em São Paulo, quando eu já estava adolescente, a minha família é numerosa. Nós somos 8 filhos, agora 7 que uma irmã minha faleceu. Mas então aquela mesa lotada de gente, sempre tinha uma oração e tinha muitos primos também, então era a casa cheia, era uma confraternização, união mesmo de família, né? Casada, agora com netos, está sendo muito divertido, está sendo a melhor fase da minha vida, porque a gente monta a árvore de Natal, presépio, elas sabem a história de São Nicolau, sabem do Papai Noel, sabem tudo, a ligação do Papai Noel, porque você tem que falar, a criança vive nesse mundo, não adianta você negar, né? Não existe, está lá. Tá, assim. Então eu falo que o que a gente celebra no Natal? O nascimento de Jesus, o que ele veio fazer?
Aí elas sabem a história de Adão e Eva, do jeito que eu consegui contar para elas. Então, a vovó veio tirar, Jesus nasceu, precisou morrer para tirar Adão e Eva lá de baixo. Eu falei, isso mesmo. Então, é muito divertido, porque a gente vê que ensinando, a criança aprende de uma forma lúdica, verdadeira, né? Que não é uma mentira. E é um tempo bonito para mim. Eu gosto muito de viver esse tempo. Gostaria de ter mais tempo para viver esse tempo, porque a gente fica lotada de coisa, mas é um tempo muito bonito. E é um mistério. Só falando um pouquinho disso, não se pergunta como, nem porquê, nem o que aconteceu. A gente tem que ajoelhar e contemplar o mistério, porque é muito grande esse mistério. É uma coisa muito grande. Deus que criou tudo, que se faz homem e habita entre nós. Nossa, maravilhoso isso. E para o João, Natal, que recordação, que costume. Olha, tenho ótimas recordações do Natal, afetivas, familiares, etc. Mas uma coisa assim interessante, no meu caso, né? Vamos dizer que uma vez que meu núcleo familiar não era assim católico praticante, então, por alguns anos, né, o Natal foi a principal e, quem sabe, uma das poucas ligações minhas com a prática da religião católica, porque era uma coisa assim meio sagrada. Não, missa de Natal a gente ia, né, não é muito missa do domingo, mas missa de Natal já com antecedência, combinava lá com as minhas tias para ir na missa. Depois, lógico, tinha o encontro da família, que era muito bom, todos os primos juntos, todos os tios, uma festa no dia 24, depois no dia 25, mais uma vez, e era sem dúvida alguma, para mim era o dia mais feliz de todo o ano. Eu tenho essa lembrança do Natal, não tenho dúvida que era o dia mais feliz de todo o ano, mais que aniversário, mais do que qualquer coisa. Mas às vezes até quando vem o pessoal assim, às vezes o pessoal é meio crítico, porque tem os católicos que só vão lá no Natal. Calma, às vezes esse é o meio de Deus, e por isso a importância desses símbolos, né? Para manter ali um fio de identidade, de celebração, de conhecimento da fé católica, e de fato é muito poderoso, né, esse acontecimento. É um acontecimento que dá sentido, e eu vejo assim, né, para mim até hoje parece que quando a gente celebra o Natal, claro, como padre você tem muitas coisas para fazer, para se preocupar, tem que se preocupar com a celebração, tem que se preocupar com isso, com aquilo, mas ainda assim parece que tudo vem à tona, né, vem de novo e você revive aquilo, e é isso. Só boas lembranças, graças a Deus. Legal. E você, Borba? Bom, eu também venho de uma família que... Assim, minha mãe era uma santa mulher. Era tão santa que ganhou o apelido de santa quando era criança, porque era muito levada, e quando morreu as pessoas achavam que ela tinha o apelido de santa porque era muito boa. Mas o resto da família não era uma família muito religiosa, e para mim e para minha esposa o caminho de vida até conjugal foi a questão de ir conseguindo espaço para que o Natal pudesse ser celebrado como uma festa religiosa dentro da nossa casa, porque a gente sabe que quando você... Hoje eu sou o avô, então sou eu que digo, não, a festa vai ser na minha casa desse jeito. Mas quando eu era ainda não era o avô, eu tinha que fazer como os avós diziam que tinha que ser. Então tinha todo um exercício que você vai tendo que fazer ao longo da vida para recuperar que horário vai ser a missa, que missa você pode assistir, que missa você não pode assistir. Até hoje eu tenho que ver esse negócio porque sou eu que cozinho, mas mas agora é fácil, né? Sou eu que decido. Olha, vai ser nesse horário, ou o jantar vai ser nesse horário porque a missa vai ser nesse, tudo bem.
Mas então, um pouco, quando eu penso no Natal, eu penso em toda essa história que foi feita da minha família de ir criando os espaços, que é um caminho que eu acho que na nossa sociedade vai ser cada vez mais um caminho que todas as famílias católicas vão ter que refazer, de redescobrir as formas do Natal, etc. E também uma coisa que eu sou um pouco depressivo. E sempre, depois que minha mãe faleceu, para mim o Natal sempre foi um momento de olhar, sabe aquela música, naquele lugar está faltando ele. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa bonita porque você percebe, e eu rezo para que outras pessoas, porque a gente sabe que o Natal é um período muito difícil para muita gente. Para algumas pessoas é extremamente difícil. Muito difícil, porque por mais que esteja faltando, na presença de Cristo, a falta não é a última palavra, porque bem ou mal a gente está na comunhão dos santos, né? Então, acho que eu fico pensando também sempre nisso, que o Natal também, para os que sentem a falta do ente querido, a comunhão dos santos seja para eles um consolo. É muito interessante esse exemplo, que eu já estava pensando nisso, de uma experiência que eu vivi no ano passado. No meu trabalho como assessor de imprensa, essa questão de que o Natal é unânime, que está associado a todos, até aqueles que não são cristãos, a reunião da família, o momento da festa. Mas para muitas pessoas e para algumas gerações, eles nem viveram a experiência de que deixaram aos poucos de participar da missa e passaram a ficar só na festa. Para algumas gerações, o Natal já começou somente nessa experiência da festa e nunca fez parte da dimensão religiosa. Então, ano passado, uma produtora de um meio de comunicação estava fazendo uma reportagem sobre as pessoas que vão passar o Natal sozinhas, distante da família, ou porque moram em outra cidade, ou porque vão trabalhar, estão longe da família. Então, partindo do pressuposto que Natal é sempre a família se reúne, mas aquela pessoa não pode. E aí ia mostrar as alternativas, como as pessoas, né? Então, certamente, pessoas que vão para um restaurante, pessoas que vão para algum lugar, e aí pessoas que vão à igreja, já que não tem ninguém com quem se reunir, então eu vou à igreja. E aí a produtora pergunta, né, por e-mail: por acaso vocês têm alguma atividade prevista para a noite de Natal? Por acaso, assim, né, alguma igreja vai ter alguma coisa, pensando nessas pessoas que vão estar sozinhas poderem ir? E aí, com paciência, eu expliquei. Em todas as igrejas, é o momento principal. Na verdade, o Natal, para os católicos em geral, é a celebração e a ceia, a reunião de família em decorrência disso. Então, portanto, não tem uma igreja específica. Então, todas as igrejas, e agora eu não saberia te indicar ali como encontrar uma pessoa, porque ela imaginou assim que alguma paróquia, vamos fazer uma missa, porque vai que tem alguém que não tem com quem passar o Natal, ela vai à missa. Mas me chama mais a atenção a questão, porque assim, culturalmente já não fazia parte, porque era uma pessoa jovem, uma produtora jovem, né? Então, culturalmente não fazia parte do universo. De Natal. E aí, a gente já vai caminhando para o fim da nossa conversa aqui, que está muito boa, e claro, na conclusão, a gente tem que reforçar esse convite para que as pessoas, então, a partir dessa experiência aqui compartilhada, dessas reflexões, desse aprofundamento, participem, celebrem o Natal com as tradições familiares, com a reunião de família, com a solidariedade, com o olhar para a caridade, mas, por favor, que vai à missa, porque tem as oportunidades de celebrar na noite do Natal, na manhã, na tarde, né? Exatamente, que a missa, na verdade, é a mesma celebração, né, do mesmo mistério, tanto a missa do 24 à tarde, mais para o fim da tarde, como 24 à noite. Tem a famosa missa do galo,
é raro hoje em São Paulo, na catedral tem, né? Meia-noite. Na catedral ainda tem a meia-noite, estritamente, como era a tradição, né? Tem a missa da aurora logo de manhã e a missa do dia, mas participando de qualquer uma dessas, o que se celebra, embora mudem as leituras, nesse ponto a liturgia é bem rica e cada uma das leituras vai um pouco desvendando um pouco melhor o que é esse mistério, mas é o mesmo mistério celebrado e participem das missas de Natal. Se possível, façam uma oração em família também, né? Então, às vezes, você pode ser o instrumento de Deus para recordar as pessoas da família de que não, o Natal é de fato um acontecimento religioso, é o nascimento do Deus que se fez homem, e cada um pode descobrir maneiras de fazer transbordar, né, essa graça, essa alegria que a gente tem de participar do Natal para os outros. E já fica o convite, então, conectado nesse mesmo canal do YouTube, se inscreva no canal. No dia 24, na verdade 25, a partir da meia-noite, né, na noite do Natal, a missa vai ser transmitida, a missa na Catedral da Sé, presidida pelo nosso arcebispo metropolitano, Dom Odilo. Mas o convite é para aqueles que puderem participar aqui em São Paulo, sempre às 11 horas, às 23 horas do dia 24, tem um concerto natalino e logo em seguida a missa, a celebração solene. Agora, claro, o importante é participar da missa na sua comunidade, na sua paróquia, mas também, se quiser ouvir a homilia de Dom Odilo, acompanhar a celebração, ouvir os cantos, é a oportunidade de acompanhar essa celebração. Já aproveito para avisar aqui também, a partir do dia 24, neste mesmo canal, nós começaremos a exibir as mensagens de Natal do próprio arcebispo, Dom Odilo, e dos bispos auxiliares da Arquidiocese de São Paulo, mensagem que eles gravaram para este Natal, a saudação natalina deles, para que vocês compartilhem também. A gente está chegando no fim dessa nossa conversa. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui nessa noite de partilha. E mais antes, dar uma oportunidade para que vocês possam fazer as suas considerações finais. Vilma Tomaso aqui conosco, que você faça as suas considerações finais, mas fale um pouquinho também como as pessoas podem te encontrar, né? Pode falar brevemente do Labô, um pouco dessa experiência. Desculpe. Eu coordeno, junto com o padre Diego William, um grupo de pesquisa no Labô, que funciona online. O Labô faz parte da Fundasp, né, da Fundação São Paulo. Nosso diretor é o professor Dr. Luiz Felipe Pondé. E tem o site, né, do Labô, tem os grupos de pesquisa. O nosso grupo é a Palavra e a Imagem, Arte Contemporânea, História e Arte Contemporânea, né? Porque toda a arte sacra vem realmente da Palavra de Deus. Eu tenho um canal também onde eu coloco, onde eu coloco os meus artigos, tem uma porção de coisas, né, que é Vilma Tomaso, o site é Vilma Tomaso, muito fácil. E no Instagram, A Beleza da Arte Sacra. Esses são os meios de... Eu só queria falar uma coisinha, claro, que eu acho que é importante, principalmente por causa do que você falou, dessa dimensão. Tem um filme que francês chama Feliz Natal. E esse filme, não me pergunta com quem é, porque eu já não lembro mais. Esse filme, ele fala da Primeira Guerra Mundial, é o dia 24 de dezembro de 1914. E alguém importante manda um tenor e cantar lá, né, para os soldados. Mas só que no filme mostra a música sendo cantada, né? Noite Feliz. E o que acontece? Os franceses, os alemães e os escoceses vão juntos celebrar e jogam até futebol juntos e celebram juntos e fazem uma noite de comunhão. Então, veja, olha a importância desta noite. Porque começaram a cantar Noite Feliz. Então, o nome do filme é Feliz Natal. Não sei se vocês já assistiram. Eu vou assistir de novo, porque veio muito isso eu mandei um... sim, depois a gente compartilha tanto os contatos da Vilma,
a gente vai colocar nos comentários depois, já estão nos comentários, ó, quem está acompanhando já pode ver. E é isso. Eu queria desejar a todos, não sei se já posso, Pode. um feliz e santo Natal em comunhão com o Cristo e com o próximo. Que bom. E esse exemplo é muito interessante, né? Porque uma das leituras do Natal recorda, né? Do Príncipe da Paz. Exatamente. Né? Aquele que é Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro admirável, Príncipe da Paz. E nesse momento... quando Jesus, desculpa interromper, Sim. mas quando ele nasce, diz que os anjos, aquela multidão de anjos se une ao anjo que vai fazer o anúncio para os pastores e cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Então, nesse contexto que nós estamos, né, de mundo, de sociedade, também invocar o príncipe da paz. Eu vou dar a palavra para o Padre João no final, para ele também nos dar a bênção. Borba, antes de você fazer as suas considerações finais, por favor, fale um pouco desse seu trabalho dos cadernos e como as pessoas podem te encontrar. Bem, pode colocar o... Vamos fazer o seguinte, já que estamos aqui. Eu faço os cadernos, eu edito os cadernos de cultura e de cidadania, que são de doutrina social da Igreja, para o jornal O São Paulo, que são cadernos que saem de 15 em 15 dias, sai desses cadernos, um de cultura, um de cidadania por mês. Se vocês quiserem me encontrar, podem usar o e-mail do São Paulo, falar, eu quero falar com aquele cara, aquele tal de Borba, a Karen, que me parece que é quem acessa, entre em contato comigo, e eu sempre digo, quando a gente está nesse espaço, a gente está à disposição, o que eu puder fazer por vocês, se vocês precisarem de mim e eu puder fazer, estou sempre à disposição. Eu só queria desejar Feliz Natal também para todo mundo, mas só salientar uma coisa do que a Vilma lembrou, que esse filme é um filme ficcional, mas se baseia num dado histórico. Aconteceu mesmo, inclusive alguns dos oficiais que participaram depois enfrentaram problemas nos seus exércitos, porque os superiores ficaram razoavelmente bravos com o que aconteceu, mas não é ficção. A paz em Cristo é verdade. E eu acho que podemos, com isso, dizer Feliz Natal e esperar as palavras do Padre João e a bênção, porque a gente não vai deixar barato, certo? É isso aí, Padre. Bom, quero agradecer, né, o convite, a participação, Fernando, a Vilma, o Borba. E isso, desejo também a todos um Feliz Natal, nas suas famílias, enfim, onde vocês se encontrarem, que o Senhor os acompanhe, abençoe, que seja uma renovação mesmo de fé, né? Esses são os meus votos para todos nós. E posso dar então uma bênção? Por favor, Padre. Vamos lá. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos proteja, vos guarde pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de seu esposo São José. Conceda a vós, às vossas famílias, um Natal de fé, caridade, paz, mansidão, prosperidade, vos livre de todos os males, perigos, doenças e perturbações, vos conduza por um caminho de santidade, graça e salvação. E a bênção do Senhor Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, sobre vossas famílias e permaneça sempre. Amém. Amém. E assim a gente vai chegando ao fim desse nosso podcast, desse nosso especial de Natal, que ainda, como eu disse, o podcast não tem nome, mas nós já anotamos aqui os nomes, algumas sugestões de nomes que chegaram nos comentários aqui. Quem sabe um deles nos inspira a escolher o nome do nosso podcast. Mais uma vez um convite a permanecerem conectados conosco, não só
no canal do YouTube da Arquidiocese de São Paulo, mas também nas demais mídias digitais da Arquidiocese, no Instagram da Arquidiocese de São Paulo, do Jornal São Paulo, da Rádio 9 de Julho, e também acompanhando o nosso arcebispo no Instagram também, que está presente lá. E nós desejamos a todos, então, um Feliz Natal, com a participação na celebração, né, esse convite para que celebrem o Natal com a igreja também, em família. E claro, se não tiver com a família, vai estar nessa grande família que é a igreja. E todas as igrejas vão estar abertas, viu? Pode ter certeza, não vai ter nenhuma ocasião em que você não vai poder celebrar esse Natal. E, enfim, desejamos a todos, então, uma boa noite. Quero agradecer a Vilma Tomaso, ao Francisco Borba, ao Padre João Bechara. Quero agradecer ao Fernando Arthur, aqui pelo apoio técnico, a Juliana Bassi, a Karen Eufrosino também, que nos ajudam, da equipe aqui do Jornal São Paulo e da Arquidiocese de São Paulo. E nos vemos no nosso próximo encontro. E até mais. Tchau, tchau.